Para a melhor análise internacional no NAU, com o Mário João Fernandes, especialista em Direito Internacional. Muito bom dia, Mário. Começamos então por olhar para esta situação no Irão, já com demasiados meios militares no terreno. Esta ameaça de parte a parte, América e Irão, parece mais do que política. É diplomática, se quisermos ser simpáticos. Bons dias, Jerónimo. Muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto. São dois Estados que se medem a hiperpotência mundial, com um presidente que teve alguns momentos de sucesso muito imediato e muito rápido, nomeadamente no caso da Venezuela, como Trump gosta, ou seja, intervenções pontuais, não continuadas, mas com um crédito político importante. O problema, se me permite a analogia, é que a situação no Irão é completamente diferente da situação na Venezuela. Na Venezuela, os Estados Unidos conseguiram infiltrar completamente o aparelho de Estado e desenvolviam há muitos meses negociações com os governantes para que, saindo do Maduro, haver uma solução de continuidade que não criasse um conflito aberto. Porque, Jerónimo, como lembramos aos nossos telespectadores, que a plataforma que elegeu Donald Trump foi uma plataforma que pretendia devolver os Estados Unidos à política interna, acabar com as guerras eternas, com as forever wars, e manter-se longe de conflitos internacionais. Ora, a prática de Trump tem sido exatamente o contrário disto. Neste momento, o dilema que o Presidente tem é que tem eleições no dia 3 de novembro, as chamadas eleições intercalares, em que toda a Câmara dos Representantes é renovada e mais de um terço do Senado também é renovado, e ele corre o risco, como a maior parte dos presidentes americanos, de perder as maiorias que detém em cada uma dessas câmaras e, portanto, depois ter uma segunda metade do mandato muito difícil. E Trump, neste momento, está a tentar, como a vossa peça explicava, como o Jerónimo utilizou, construir uma ameaça militar credível. Neste momento já é bastante credível à volta do Irão, quer no Golfo Pérsico, quer no Índico, quer no Mediterrâneo Oriental, mas estão mais forças a caminho, está mais uma task force com mais um porta-aviões a caminho e, portanto, aquilo que parece muito do ponto de vista militar pode duplicar nos próximos dias. Qual é o objetivo disto tudo? Não é iniciar uma guerra aberta com o Irão, até porque o Irão não é a Venezuela, e se na Venezuela não houve boots on the ground de forma prolongada, no Irão menos ainda haverá. Há 23 milhões de habitantes e muitos deles em armas, através da Guarda Revolucionária e das milícias patrocinadas pelo Estado, portanto está completamente fora de questão. O fundo é ameaçar os iranianos para os levar à mesa das negociações, coisa que, aliás, o Ministro dos Estrangeiros iraniano já disse que há predisposição e há vontade, e tanto quanto se julga saber, e daí a subtileza da diplomacia iraniana, esses contactos estão a existir. Trump ontem deu a entender que já havia pré-negociações com os iranianos, e pode ser que conduzam a algum resultado importante. Em que é que isto pode interessar os nossos telespectadores? Não há notícias internacionais, todas as notícias para serem relevantes são sempre locais. Como é que isto nos pode afetar? Já está a afetar. O petróleo já subiu de cerca de 5% na última semana, e se os Estados Unidos bombardearem ainda cirurgicamente alguns pontos da defesa iraniana, em território iraniano, a reação será provavelmente um condicionar da navegação no Estreito de Hormuz, através do lançamento de minas, através de interseção de petroleiros. Voltaremos um bocadinho à guerra dos petroleiros do final dos anos 80, no fim da guerra entre o Irão e o Iraque. Isso na altura provocou aumentos de preços do petróleo de 30%, 35%. E, portanto, isso pode ter consequências dramáticas na vida de todos nós, como pequenos consumidores, mas na vida de todos nós como destinatários de uma economia que pode rapidamente entrar em recessão pelo aumento do preço do petróleo e do gás natural. O Estreito de Hormuz passa não só 25% do petróleo consumido no mundo, como 25% do gás natural. E, portanto, é um daqueles casos em que as duas principais fontes de energia fóssil ficariam condicionadas, e, portanto, tudo isso é muito complicado. Porque é que eu sou medianamente otimista? Porque Trump sabe isto. E talvez o grande trunfo eleitoral que Trump tem para as eleições intercalares do dia 3 de novembro é que, efetivamente, se a inflação não baixou, pelo menos o preço dos combustíveis nos Estados Unidos baixou. Para os nossos telespectadores terem uma ideia, o preço de um galão de gasolina nos Estados Unidos são quase 5 litros, portanto, o nosso garrafão de 5 litros é inferior ao preço que nós pagamos por 1 litro de gasolina na bomba, aqui na Europa e sobretudo em Portugal. Portanto,
Trump não quererá brincar demasiado com o fogo e julgo eu, esta é a parte mais estrutural, e então arrisco um prognóstico, espero que não me engane muito. Penso que Trump está prestes a abandonar o protagonismo na cena internacional, tirando a questão da Ucrânia, porque essa é demasiado importante, demasiado simbólica, porque vai ter que se concentrar, como aliás já se está a concentrar, na política interna dos Estados Unidos. Portanto, também não há política externa, só se faz política externa para ter consequências na vida dos eleitores e na política interna americana, e neste momento a urgência de salvar a quebra do Partido Republicano e de não perder as eleições é tão grande que eu julgo que Trump vai moderar os seus apetites de grande estadista internacional. Mário João Fernandes, especialista em Direito Internacional, obrigado pelo seu tempo, boa semana. Obrigado.